Finalmente, pessoal, passei na certificação GCP ACE, Associate Cloud Engineer. Quase que a minha prova foi cancelada, mas depois a gente vai falar disso daí. Vou falar para vocês as minhas impressões sobre a prova, como que eu me preparei ou não no dia, os desafios que enfrentei, por que minha prova foi quase cancelada e por que eu não estudei nada no dia da prova. A primeira situação que eu enfrentei foi que eu tive uma certa pressão para marcar a data da prova. E eu vi que a prova, a partir do dia 30 de junho, ia ser modificada. Ia aumentar o escopo da prova, ia alterar algumas questões lá. E aí eu já fiquei com medo porque o que eu venho estudando, nos últimos 2 meses, meio que não ia valer. Claro que eles não iam alterar toda a prova, né? Mas ia ter conteúdo novo, conteúdo de curso, de simulados que eu estava estudando até então, não ia valer mais, né? E na verdade ia ficar incompleto e talvez até para esse material se atualizar, até para eu conseguir fontes confiáveis, ia demorar alguns meses. Eu não queria esperar isso. Era dia 20, eu teria até o dia 29 para fazer a prova. Mas aí teve um problema. Dia 29 não tinha vaga, dia 28, dia 27 não tinha, e aí só tinha dia 26. Nem na parte da manhã e nem na parte da tarde tinha também. Eu só conseguiria fazer a prova no finalzinho da tarde ou à noite do dia 26. Então eu teria basicamente 6 dias ali para estudar o que eu tinha que estudar, reforçar o que eu queria reforçar. E o maior agravante, ao meu ver, é que eu teria que fazer essa prova mais no final do dia, que eu já estava estressado, cansado, né? O que eu estudei no dia da prova? Não estudei nada, pessoal. Basicamente, para não falar que eu não estudei, eu revisei alguns cards do AN que eu venho cultivando aí nos últimos meses. Mas nada além disso. Minha intenção naquele dia era gastar o mínimo de energia possível, porque às 7 da noite, horário da prova, eu queria estar mais descansado, né? Eu queria estar com a minha concentração em dia ali para não sair errando questão de bobeira, né? E o que me deixava nervoso naquele dia, eu tava com medo deles encontrar pelo em ovo aqui, alguma coisa nesse ambiente, né, onde eu tô gravando. Eu tava com muito medo deles cancelar minha prova por nada. E não foi nem questão do conhecimento em si, porque eu tava indo bem ali nos simulados. Realmente eu tinha algum conhecimento já dos assuntos cobertos, então eu tava tranquilo quanto a isso. Apesar das reuniões, né, tarefas do dia a dia sugar a energia da gente, tentei amenizar ao máximo o estresse ao longo do dia. Também tomei café um pouco mais tarde para me dar energia, né? Já era 5h30, não é um horário que eu gosto de tomar café, é realmente a exceção. Busquei minha filha na escola ali, mais no final da tarde. E ao invés de eu voltar para o computador, eu decidi por fechar tudo aqui e ali escutar uma música, já tomar um banho, para já ficar mais tranquilo, dedicar para organizar o ambiente aqui, para não ter BO, né? Tirei até o relógio, tirei tudo, tá aqui ring light, que fica aqui direto, Alexa, enfim, toda a tralha que tinha aqui. Deixei só esse PC que eu tô gravando, esse desktop, deixei só a webcam, spoiler, né? Isso aí que quase me tirou do jogo. Enfim, organizei as coisas aqui, deu umas 6h40, 6h45, já fiquei vigiando o botão para fazer o launch da prova. Geralmente 10, 15 minutos antes eles liberam aquele botão ali para você já começar as checagens, né, com o celular. Fiz todas as checagens necessárias, entrei em conversa com o Proctor, né, fiz obviamente o exame aqui online. O Proctor é aquela pessoa que vai te instruindo, né, instruindo não, ele vai fazer essa checagem ali com você para ver se o ambiente está seguro. E pelo que eu entendi, ele fica te vigiando ali, escutando, gravando você não vê esse cara ou mulher, mas você só conversa ali via chat em inglês com essa pessoa. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho, tudo que eu vi aqui foi em inglês, né? Desde o browser, as instruções. Eu não tenho certeza se isso é porque eu escolhi a prova em inglês, mas eu acho que isso é geral. Quem já fez essa prova aí consegue me dar mais detalhes? Quem já fez em português? Eu gostaria muito de saber se é em inglês em qualquer ocasião. E aí passou aquela etapa inicial, a prova foi liberada. Nas 3 primeiras questões ali eu tava bem nervoso, e o olho queimando porque aquele fundo branco ali com aquelas letras miúdas ali não tava legal. Para você encarar ali uma prova que em teoria você tem 2 horas para fazer, ficar olhando para aquela tela branca com aquele fundo branco. Fiquei bem nervoso no início, mas depois foi embora. E quando chegou na questão 38, quase cancelaram a minha prova. Basicamente, apareceu uma mensagem ali que minha prova foi pausada, que eles estavam avaliando não sei o que. E ali eu já fiquei meio apreensivo ali nos 2 minutos que ficou aquela mensagem, tentando entender o que poderia ter acontecido. E aí o cara me chamou, apareceu o chat com o Proctor de novo, ele me chamou ali falando de barulho. E eu tinha tomado todos os cuidados necessários, né? Até porque eles podem cancelar sua prova, você não recebe reembolso, você tem que esperar não sei quantos dias para você tentar de novo, né? E pagar novamente, claro. Tirei os objetos, não saí do campo de visão da câmera. Barulho aqui, o pessoal aqui de casa estava todo mundo avisado, estava um silêncio. Tinha um pouquinho de barulho na rua, né, no início da prova, mas ali depois daqueles 40 minutos que eu estava fazendo, já estava mais tranquilo. Então, realmente eu não entendi, né, o que estava rolando. Eu estava usando essa webcam com o microfone dela, que é horrível. Talvez pela ventoinha aqui do desktop,
ele tá captando esse ruído, tá amplificando esse ruído lá pros caras, enfim. Não sei o que aconteceu. Sei que ele tava reclamando disso daí, né? E eu com medo de perder a prova. Aí ele foi me deu uma sugestão. O cara foi ainda gente boa. Você tem um headset aí? Eu falei, tenho, mas tá na outra sala, né? Em teoria, você não pode sair da frente da câmera em nenhum momento, né? Ele, não, pode ir lá pegar e tal. Fui lá, peguei o headset. Só que ele falou, não conectou. Realmente não conectou porque quando você entra ali no browser seguro, né, que você faz a prova, né, lá você tem que selecionar qual é o seu dispositivo de vídeo e o seu dispositivo de áudio, né? Ele falou que minha prova foi reagendada e me sugeriu reiniciar o computador, fazer os ajustes e lançar a prova de novo. Eu falei, opa, então parece que vai ser agora, né? Foi reagendada, mas não foi para outro dia. Tava no cagaço para ele, porque eu achei que eles iam cancelar. Coloquei o microfone para funcionar aqui, nada do botão aparecer, porque eu tive que voltar na mesma tela, né, de lançar o exame. Tava lá, a RK foi reagendada para 8 da noite. Aí realmente deu 10 minutinhos antes das 8, liberou o botão. Aí eu voltei fazendo todas as checagens que eu tinha feito no início. Tive que fazer aquele processo longo todo de novo, foto de CNH, selfie, foto aqui do ambiente, enfim. Toda essa tralha. Tava com medo de ser outro proctor e por ter o headset ele implicar, né, comigo. Não foi problema, não mencionaram isso em nenhum momento no chat ali. E reiniciou a prova. Pra minha sorte, voltou ali da questão 38, onde eu parei. Não voltou a prova do início, não perdi nada. A única coisa que eu queria fazer era acabar a prova para não ter perigo de interromper antes de eu terminar ela. Mas ainda assim, fui fazendo as questões ali com cuidado, né? Fui fazendo a prova ali até a questão 50, depois voltei revisando com calma, submeti lá o exame para finalizar, né? Finalmente agora sem nenhuma interrupção. O headset, que nem eu falei, ficou na mesa aqui, a gente não pode usar headset. Final da prova, já apareceu lá que eu passei, não mostra pontuação. Acho que eu tirei uma boa pontuação. Tava bem tranquilinha a prova, o escopo tava ali bem dentro do que eu esperava. Geralmente é problema prático, né, de migração de on-premise para nuvem, cenários híbridos, né, de on-premise e nuvens trabalhando em conjunto, permissões, grupos, usuários, roteamento de logs, enfim. Depois a gente pode entrar em detalhe em outro vídeo aí. Mas eu passei, fiquei feliz pra caramba. Só que ainda tinha aquele detalhe, né, que lá tá bem explícito que, apesar de eu ter passado, o Google ia analisar e eles me retornariam de 7 a 10 dias me falando se eu tinha realmente passado, né? Porque, até onde eu entendo, eles vão analisar o vídeo, o áudio, alguns eventos, para julgar se teve alguma trapaça, algum cheat ali. 24 horas depois, chegou um e-mail para mim, que eu tinha recebido a badge e tal, certificado, Google Cloud Associate. Feliz pra caramba ali de ter conquistado a primeira certificação. A prova não foi cancelada. Eu gostei bastante, foi dentro do escopo que eu esperei, que eu estudei, valeu a pena, aprendi muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do meu relato. Para quem quer fazer a certificação, de repente tira o proveito de alguma coisa que eu falei aqui. Em outro vídeo eu quero detalhar como que foi a minha rotina de estudo, o que eu usei para estudar, as fontes, as ferramentas, recursos bem interessantes que me serviram muito, que eu vou usar nas próximas certificações também. E creio que vai ajudar vocês também. Então eu agradeço a atenção de todos vocês. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva aí, dá o like no vídeo e me acompanha aí que eu vou estar publicando alguns conteúdos aí de DevOps. Beleza, pessoal? Obrigado, grande abraço.